Eu vou te falar uma coisa que até hoje me arrepia só de lembrar. Eu estava no meio do teatro, câmera na mão, quando o apresentador abriu os braços e gritou o resultado. E o vencedor da noite é... A plateia já estava de pé, os jurados sorrindo, os patrocinadores ajeitando o paletó prontos para foto. E lá estava ele, um homem que até ontem dormia na rua, roupa gasta, olhar fundo. Aquele tipo de pessoa que o mundo aprende a atravessar a calçada para não encarar. O envelope foi colocado na mão dele como se fosse um troféu. Eu vi os dedos tremendo. Eu vi a respiração quebrada. Eu vi o silêncio se formar. Porque todo mundo percebeu que aquele era o momento em que a vida dele mudaria. Ele abriu o envelope. E eu juro, o teatro inteiro esperava um grito de vitória. Mas ele deu um passo para trás, depois outro, como se o papel fosse um incêndio. A apresentadora sussurrou: "Você está bem?" E foi aí que ele levantou a cabeça, olhou para a plateia e disse com uma calma que doeu mais do que qualquer grito: "Eu não quero o dinheiro." Você consegue imaginar isso? Um homem que não tem nada, recusando um prêmio milionário, ao vivo, com o país inteiro assistindo. O apresentador tentou rir, achando que era nervosismo. Os jurados se olharam. Um deles fez sinal para a produção: "Corta, corta." Só que não tinha corte. Era ao vivo. Era real. E quando ele continuou, eu senti que algo muito maior do que um show de talentos estava acontecendo ali. Ele apontou para a própria barriga, bem devagar, e falou: "Dinheiro não mata a fome de hoje." E pediu só uma coisa: "Me dá um prato de comida quente, agora." O teatro, que estava aplaudindo o talento, percebeu, tarde demais, que tinha ignorado a humanidade. Só que eu ainda não te contei a parte mais absurda, porque aquela recusa não era humildade, era um aviso. E a verdade por trás daquele pedido tinha um nome, uma promessa quebrada e uma tragédia que ninguém ali estava preparado para ouvir. E eu sei disso porque, enquanto todo mundo congelava, eu notei um detalhe que quase ninguém viu. Um dos jurados ficou pálido. Não pálido de emoção, pálido de medo. E quando aquele homem virou o rosto para a mesa dos jurados, ele falou uma frase que mudou tudo: "Eu vim buscar o que vocês me tiraram." Se você quer descobrir por que ele disse isso, por que recusou o prêmio e o que aconteceu depois que as câmeras saíram do ar, fica comigo até o final, porque a última revelação é o tipo de coisa que muda a forma como você enxerga as pessoas na rua. E antes de eu te contar o primeiro detalhe que vai te fazer prender a respiração, se inscreve no canal agora, porque eu conto histórias reais e intensas como essa do começo ao fim, sem enrolação. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que por trás de cada rosto invisível existe uma história que ninguém imagina. Agora respira, porque a partir daqui, eu vou te levar de volta para o começo. Só que você vai perceber que nada era o que parecia. Eu preciso te contar como essa noite começou de um jeito quase ridículo e ao mesmo tempo assustador. Ridículo porque olhando agora parece óbvio, assustador porque quase ninguém percebeu. Porque o vencedor daquela noite, o homem que horas depois faria um teatro inteiro parar de respirar, nem deveria estar ali. E eu quero que você pense nisso comigo. Quantas histórias acabam antes mesmo de começar, só porque alguém decidiu quem pode ou não pode entrar? Eu cheguei cedo no teatro, como sempre faço quando tem gravação grande. Eu tenho um canal, eu vivo disso, e com o tempo eu aprendi uma coisa: as histórias mais importantes nunca começam no palco. Elas começam nos bastidores, nos corredores, nos olhares tortos, nos não ditos antes de qualquer chance. E foi exatamente ali, no saguão, perto das portas de vidro, que eu vi a confusão. 2 seguranças faziam um bloqueio quase automático, como quem fecha uma porta sem nem pensar. Na frente deles, um homem magro demais para a idade, barba por fazer, um casaco que claramente já tinha atravessado mais invernos do que deveria. E o olhar dele, isso é importante, não era só de cansaço, era de alguém que já perdeu tudo, menos a decisão de não recuar. Você já viu esse tipo de olhar? Aquele que não pede permissão, mas também não implora? Ele falava baixo, não gritava, não fazia cena, mas a voz era firme o suficiente para cortar o barulho do saguão. "Eu tenho inscrição.
Meu nome tá na lista. Os seguranças trocaram um olhar rápido. E então riram. Não uma risada alta. Foi pior. Aquela risada curta, de canto de boca, de quem acha que já entendeu tudo sobre alguém em 2 segundos. Na lista? Um deles disse. Você tá achando que isso aqui é abrigo? Eu senti um aperto no peito. E não foi só empatia. Foi aquela sensação estranha de quando algo errado está acontecendo bem na sua frente. E todo mundo age como se fosse normal. Eu me aproximei devagar. E enquanto eu andava, eu pensava: se fosse um homem bem vestido, isso estaria acontecendo? Se ele tivesse o visual certo, alguém riria assim? O homem respirou fundo. Enfiou a mão no bolso com um cuidado quase cerimonial, como se soubesse que aquele gesto podia decidir tudo. Tirou um papel amassado, dobrado várias vezes, gastado de tanto ser manuseado, um comprovante. Eu vi o segurança pegar o papel com desdém, mas isso durou só um segundo, porque quando ele leu, a expressão mudou. Ele leu rápido, depois leu de novo, mais devagar. E então eu vi algo raro naquele tipo de gente. Confusão. Isso aqui, ele murmurou. Isso aqui é da produção. O homem apenas assentiu, sem sorriso, sem provocação. Eu disse: você consegue sentir a tensão desse momento? Porque ali não era mais sobre regra, era sobre orgulho ferido. O segurança tentou se recompor como quem não aceita perder o controle da situação. Mesmo assim, ele falou, estufando o peito: você não pode entrar desse jeito. E foi aí que o homem disse a frase que até hoje ecoa na minha cabeça. Não tinha raiva, não tinha pedido. Tinha verdade crua. Desse jeito, é o jeito que eu tenho. Me diz uma coisa. Responde para você mesmo aí do outro lado. O que você faria nessa hora? Abaixaria a cabeça? Explodiria? Ou ficaria exatamente ali sustentando quem você é? Eu pensei, pronto. Agora vem a humilhação pública. Aquela que ninguém interrompe. Aquela que vira história triste só depois, quando já é tarde demais. Mas então, algo mudou o rumo de tudo. Uma assistente de produção passou apressada, falando no rádio, claramente atrasada. Ela ia passar direto, mas no último segundo, o olhar dela cruzou com o do homem. E ela travou. Literalmente travou. O rosto dela perdeu a cor. Os olhos se arregalaram como se ela estivesse olhando para alguém que não deveria existir ali. Eu vi os lábios dela se moverem sem som algum, formando uma palavra única. Não. Ela engoliu seco. Olhou em volta como se tivesse medo de quem pudesse estar vendo aquela cena. E então fez algo que ninguém esperava. Pegou o homem pelo braço, não com delicadeza, mas com urgência, e disse: vem, agora. Sem explicar, sem pedir, sem olhar para trás. Ela simplesmente puxou ele para dentro do teatro. Os seguranças ficaram parados, sem reação. Como se, de repente, a autoridade tivesse mudado de mãos. E eu fiquei ali, imóvel por um segundo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Na minha cabeça só vinha uma frase: quem é esse homem? Para causar esse tipo de reação? E por que alguém parecia tão desesperado para que ele não fosse visto ali fora? Naquele instante eu pensei: ok, isso é muito estranho. E eu, que já contei histórias demais para ignorar sinais assim, fiz a única coisa possível. Eu segui de longe, porque eu sabia, e agora você também sabe, que aquela noite não estava começando como um show. Estava começando como um acerto de contas. Nos bastidores, eu vi algo que me deixou gelado de verdade. Não aquele frio de empolgação de gravação ao vivo. Era outro tipo de frio. Aquele que sobe pela nuca quando você percebe que entrou sem querer num território proibido. A assistente não estava simplesmente levando ele para um camarim, como qualquer participante. Não, ela estava escondendo ele. Mudava de corredor no último segundo. Parava quando ouvia passos. Olhava para trás o tempo todo. Como se aquele homem não pudesse ser visto. Como se a simples presença dele fosse capaz de quebrar algo que estava cuidadosamente escondido há anos. E eu te pergunto, olhando direto para você agora, o que uma pessoa precisa representar para causar esse tipo de medo, sem dizer uma palavra? Que tipo de passado faz alguém ser tratado como uma ameaça silenciosa? E então, veio a primeira surpresa de verdade.
Quando ela se aproximou da sala dos jurados, um produtor alto, alinhado, roupa impecável, daqueles que mandam em todo mundo sem levantar a voz, levantou os olhos e travou. Travou de um jeito que não dá para fingir. Ele perdeu o ar por um segundo inteiro. Um segundo longo demais para ser coincidência. Eu vi a mão dele apertar a prancheta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, como se aquilo fosse a única coisa mantendo ele de pé. Foi nesse instante que eu entendi. Esse homem não era um desconhecido ali. Ele era uma lembrança viva. O produtor abriu a boca, mas a frase saiu quebrada. Você... Não tinha complemento. Não tinha ameaça. Era quase um pedido. Ou talvez... um medo antigo voltando à superfície. E o homem respondeu com uma calma que não se improvisa. Era a calma de quem já ensaiou aquela cena na cabeça 1000 vezes durante anos. Eu tô aqui. Simples, direto, irrevogável. O produtor deu um passo para trás, literalmente, como se o chão tivesse se movido sob os pés dele. Isso vai dar ruim. E aí veio a resposta que me fez engolir seco. Já deu. Você consegue sentir o peso dessas duas palavras? Porque aquilo não soava como ameaça futura, soava como sentença já cumprida. Nesse momento, o ar ficou pesado. Dava para sentir que algo antigo tinha acabado de ser desenterrado ali, no meio de cabos, luzes e paredes falsas de TV. E então eu ouvi o sussurro. A assistente se inclinou levemente, quase sem mexer os lábios, como se tivesse medo até das paredes. Ele é o... daquela história. Aquela história. Não uma história. A história. Eu não sabia qual era, mas pelo jeito que ela disse, dava para sentir que não era algo que se comentava. Era daquelas coisas que todo mundo sabe que existe, mas finge que nunca aconteceu. E agora eu te faço uma pergunta bem direta. Você já percebeu como alguns lugares têm segredos que todo mundo evita mencionar, mas que continuam vivos no silêncio? Só que o que mais me pegou, o que realmente me fez entender que eu estava diante de algo muito maior, foi o nome. O produtor tentou recuperar o controle. Respirou fundo, endireitou o corpo e perguntou como se aquilo fosse apenas protocolo. Seu nome? O homem respondeu sem hesitar. E quando o produtor repetiu, a voz dele quase não saiu. Você é... o Rafael. Não foi uma confirmação. Foi um reconhecimento forçado. Pronto. Naquele segundo, tudo se encaixou dentro de mim. Isso não era só um participante atrasado. Isso não era uma história bonita para o programa explorar. Era alguém que aquele lugar tentou apagar. E que agora estava ali, andando pelos mesmos corredores, respirando o mesmo ar, como uma prova viva de que nem toda história aceita ser enterrada. E eu pensei... enquanto observava aquela cena em silêncio. Quantas verdades são varridas para debaixo do tapete até o dia em que resolvem voltar. Em carne, osso e voz própria. Ali nos bastidores, antes mesmo do palco, eu já sabia. Quando aquele homem finalmente abrisse a boca diante das câmeras, não seria apenas uma apresentação. Seria um ajuste de contas que aquele teatro jamais esqueceu e jamais quis lembrar. Chegou a hora das audições ao vivo. E eu lembro exatamente do momento em que me ajeitei na cadeira, mais para o meio do teatro, buscando uma visão perfeita do palco e do painel dos jurados. Eu faço isso sempre, quase por instinto, porque quando algo importante vai acontecer, o corpo sente antes da cabeça. A plateia estava no clima clássico de programa grande, animada demais, confortável demais, julgando tudo e todos antes mesmo da primeira nota. Roupa, postura, rosto, jeito de andar. Você já percebeu como as pessoas decidem quem merece aplauso antes de ouvir? Então, o apresentador fez aquela pausa dramática e anunciou. Agora, um participante surpresa. A plateia riu. Não de alegria, de desdém. E quando o Rafael entrou no palco, a risada não sumiu. Ela se transformou em cochicho. Aquele barulho baixo, venenoso, que não aparece no microfone, mas corta quem está ali em cima. Eu vi gente pegando o celular. Não para registrar um momento especial, mas para debochar, para mandar mensagem, para rir escondido. Eu vi expressões do tipo, isso é pegadinha? Quem deixou esse cara entrar? E foi aí que eu olhei para os jurados.
e vi ele. O mesmo jurado que depois ficaria pálido. Ele não estava curioso. Não estava avaliando. Ele encarava o Rafael como quem encara um processo mal resolvido. Um passado que deveria ter ficado enterrado. O Rafael chegou ao centro do palco e segurou o microfone com as duas mãos. As mãos tremiam um pouco, mas o corpo estava firme. Ele ficou em silêncio. Um silêncio longo demais para a TV. Longo o suficiente para a plateia começar a se mexer, tossir, se incomodar. E eu pensei, será que eles vão deixar ele terminar? Ou será que vão interromper antes mesmo de começar? Então ele fechou os olhos. E quando ele cantou a primeira nota, o ar mudou. Eu não sei explicar de outra forma. Foi como se o teatro tivesse respirado junto. Não era só bonito, não era técnico, não era ensaiado para agradar. Era o tipo de voz que entra no peito sem pedir licença e mexe com coisa antiga, coisa que a gente nem lembra direito de onde veio. Uma voz que você sente no fundo que não nasceu para impressionar jurado. Nasceu para aguentar. A plateia parou. Literalmente parou. Os jurados, que segundos antes estavam prontos para desdenhar, ficaram imóveis, como se alguém tivesse apertado pausa neles. E eu, que já vi muito palco, muito talento, muita performance calculada, senti a pele do braço arrepiar. E aí veio outro detalhe que quase ninguém percebeu. A música não era aleatória, não era um hit fácil. A letra falava de promessa quebrada, de abandono. De alguém que ficou parado na estrada, esperando alguém que nunca voltou. Você já esperou alguém assim? Já ficou acreditando numa promessa que nunca foi cumprida? Eu vi o jurado pálido engolir seco de novo. Dessa vez não foi emoção, foi reconhecimento. A cada verso, o Rafael não cantava para o público. Ele cantava para frente, para a mesa, para um ponto fixo. Como se aquela música tivesse um destinatário muito claro. Como se cada palavra fosse uma cobrança atrasada, cantada em vez de gritada. E naquele instante, eu entendi uma coisa que me arrepiou mais do que a voz. Aquilo não era uma audição, era uma mensagem. E ela tinha sido ensaiada durante anos. Não num estúdio, mas na vida. Quando a música acabou, não veio aquele aplauso imediato, automático, ensaiado de televisão. Veio algo muito mais desconfortável. Veio um silêncio pesado, denso, daqueles que parecem durar mais do que realmente duram, e só depois, quase como se a plateia estivesse tentando consertar algo, veio um aplauso estranho, não de euforia, mas de pedido de desculpas. O apresentador, visivelmente desconcertado, levantou a voz mais do que precisava. Sensacional! Mas eu não estava olhando para ele, nem um pouco. Meu olhar estava grudado em um único ponto, o jurado pálido. Ele não aplaudiu. Enquanto todo mundo batia a palma, ele ficou parado. Os dedos tremiam levemente, como se o corpo tivesse reagindo antes da cabeça. E por um segundo curto, mas muito claro, eu vi algo que não era emoção artística, era culpa. Uma lágrima se formou no canto do olho dele. Não caiu, mas esteve ali. Pesada demais para ser confundida com comoção. Ele pegou o microfone como quem pega um peso que não quer carregar e perguntou: "Qual é sua história?" A plateia riu. Aquele riso fácil de quem acha que aquilo é só mais um momento bonito de TV. Mas eu senti. Aquilo não era curiosidade. Era medo disfarçado de pergunta. O Rafael sorriu de canto. E presta atenção nisso. Não foi um sorriso feliz. Foi o sorriso de alguém que esperou anos por aquela pergunta. "Minha história?" Ele repetiu, deixando o silêncio trabalhar por ele. E então veio a frase que mudou o clima do teatro inteiro. "Eu aprendi que quando você vira invisível, as pessoas contam sua história do jeito que elas querem." O teatro parou. Sem cochicho, sem celular, sem tosse. E ele completou, olhando direto à frente, como se escolhesse muito bem quem precisava ouvir. "Hoje, eu vim contar do meu jeito." Naquele instante, eu senti um frio na barriga. Porque aquilo não tinha gosto de superação de programa de talentos. Não era a narrativa confortável do coitado que venceu. Aquilo tinha gosto de acerto de contas. E agora eu quero falar direto com você. Sem roteiro,
sem efeito. Você já viu alguém ser tratado como invisível em público? Já presenciou alguém sendo diminuído enquanto todo mundo fingia que era normal? Ou pior, você já passou por isso? Escreve nos comentários. De verdade, porque quando a gente compartilha essas experiências, essa história deixa de ser só dele e começa a ser nossa. Depois da primeira apresentação, a produção levou o Rafael para uma área reservada. Nada de comemoração, nada de parabéns. Foi quase como se quisessem tirar ele de circulação rápido demais. E eu fiz exatamente o que eu sempre faço nessas horas. Eu fui atrás do que ninguém quer mostrar, porque é aí que a verdade costuma escorregar. Eu encontrei um técnico de som que eu conhecia há anos, desses que já viram de tudo e perderam o filtro. Cheguei perto e perguntei direto. Ele ensaiou? O técnico soltou uma risada nervosa. Não foi deboche, foi surpresa misturada com desconforto. Ensaiar? Ele repetiu. Ele chegou hoje. Hoje. E ele sabia tudo. Tudo o quê? Eu perguntei, já sentindo aquele aperto no estômago. Ele apontou com o queixo para o palco como se ainda não acreditasse. A passagem de som, as marcações, o tempo exato de entrar. Como se já tivesse estado aqui antes. Aquilo me deu um choque imediato. E eu quero que você pense comigo agora. Como alguém que quase foi barrado na porta. Sabia exatamente como aquele palco funcionava por dentro. Como alguém sem ensaio se movimentava como quem conhece cada centímetro daquele lugar. Antes que eu conseguisse digerir isso, veio outra surpresa. Uma maquiadora passou por mim apressada e sussurrou para outra, achando que ninguém mais estava ouvindo. Ele tá na lista antiga. Lista antiga? Essa frase ficou ecoando na minha cabeça como um alarme. Antiga de quando? De antes de quê? Eu segui andando pelos corredores, com o coração acelerado, sentindo que estava cada vez mais perto de algo que não era para ser lembrado. E então eu vi o Rafael. Ele estava sentado sozinho num canto, longe das câmeras, olhando para o chão fixamente. Não parecia nervoso, parecia concentrado, como se estivesse conversando com alguém que não estava ali, ou talvez com alguém que já esteve. Eu não devia, eu sei, mas eu cheguei perto e falei, quase num impulso. Eu tenho um canal. Eu posso contar sua história direito, se você quiser. Ele levantou os olhos devagar e me encarou. O olhar dele não tinha desconfiança. Tinha cansaço antigo. E então ele disse uma frase que me fez gelar. Você vai achar que eu tô mentindo. Eu respondi sem pensar, porque era verdade. Eu já vi coisa demais para achar que tudo é mentira. Ele respirou fundo. Fechou os olhos por um segundo. E falou num tom baixo, mas firme o suficiente para me marcar. Então fica até o final, porque hoje eu não vim ganhar. Ele fez uma pausa calculada, e completou. Eu vim lembrar. E naquele instante eu soube. Aquilo não era um retorno improvisado. Era um plano que vinha sendo ensaiado há muito mais tempo do que qualquer música. O programa seguiu como se nada tivesse saído do controle. E como sempre acontece nesses formatos, logo ficou claro quem era o favorito. Um cara jovem, aparência impecável, roupa cara que parecia escolhida por stylist, carisma treinado, sorriso no ponto certo. A voz era boa, não dava para negar, mas tudo nele parecia calculado. A plateia amava. Os jurados elogiavam com facilidade. E os patrocinadores já estavam sorrindo antes mesmo da música acabar, como se o prêmio tivesse endereço certo. Você já percebeu como, em alguns lugares, o final parece decidido antes do começo? E foi aí que eu reparei em algo que ninguém ao meu redor parecia notar. Enquanto o favorito cantava, todo mundo olhava para o palco. Menos o Rafael, ele não acompanhava a performance. Não avaliava nota, técnica ou emoção. O olhar dele estava em outro lugar. Ele encarava o telão gigante acima do palco, onde os patrocinadores apareciam em destaque. E, principalmente, um logotipo específico, uma fundação famosa, daquelas que dizem ajudar pessoas vulneráveis, daquelas que todo mundo aplaude sem fazer pergunta. O Rafael ficou olhando fixo para aquele símbolo, sem piscar, como se estivesse lendo algo invisível para nós. Como se aquele logotipo fosse um código,
não um apoio. E eu te pergunto agora, quando alguém ignora o show e observa o sistema, o que essa pessoa já sabe? Mais tarde, enquanto a plateia ainda comentava a apresentação perfeita do favorito, eu vi o Rafael num canto. Ele pegou um guardanapo e começou a escrever nomes. Primeiro um, depois outro. Produção, jurados, patrocinadores. Ele escrevia devagar, como quem confirma algo que já estava decidido. Naquele momento eu pensei, ok, isso não é mais só uma história emocionante. Isso estava ficando sério. A tensão crescia dentro de mim, mesmo que o clima no teatro fosse de conforto. Tudo indicava um final previsível. O favorito rico vence, o Rafael vira a história bonita da noite, o público se emociona e vai para casa em paz. Mas eu olhei de novo para o Rafael, e pelo jeito como ele guardou aquele guardanapo no bolso, eu entendi uma coisa. Aquela noite não estava caminhando para um final feliz. Estava caminhando para uma armadilha. E ninguém ali, tirando talvez você agora, parecia preparado para o que vinha a seguir. Antes da final, eu fui ao banheiro e voltei pelo corredor lateral. E eu ouvi uma discussão. Era o jurado pálido falando com alguém da produção. Se ele falar, a gente tá acabado. A produção respondeu. Ele não vai falar nada. Ele só quer o show. O jurado bateu na mesa. Você não entendeu. Ele não veio pelo show. Ele veio pelo passado. Eu parei. Fiquei imóvel. E aí eu ouvi a frase que me fez entender que eu estava diante de uma história que poderia sumir se eu não registrasse. Se isso vazar, some todo mundo. Eu voltei para o meu lugar tremendo. E é aqui que eu te peço uma coisa com força, porque isso tem a ver com o que eu faço nesse canal. Se inscreve agora, de verdade. Porque tem história que só existe enquanto alguém tem coragem de contar. E se você se inscreve, você mostra para mim que vale a pena eu continuar trazendo essas verdades. As que incomodam, as que mexem, as que ninguém quer que você veja. Agora segura minha mão nessa narrativa, porque afinal começou. Chegou a última apresentação. O favorito cantou. Foi perfeito. A plateia gritou. Os jurados sorriram. Tudo planejado. Aí chamaram o Rafael. Ele entrou sem pressa. Olhou a plateia como quem olha um mar que já tentou engolir ele. E ele começou uma música diferente. Mais simples, mais crua. A letra falava de uma mãe que prometeu voltar e não voltou. Falava de um filho que esperou na porta. Falava de frio. Falava de fome. Mas falava principalmente de uma coisa: ser esquecido. Eu vi gente chorando de verdade. Não aquele choro bonito de TV. Choro de quem lembrou de alguém. Choro de quem sentiu culpa. Quando ele terminou, o teatro levantou como se fosse obrigado por alguma força maior. E eu vi o jurado pálido baixar a cabeça. O apresentador anunciou que a votação era mista. Jurados plus público. Eu acompanhei os números no telão. E aí aconteceu um negócio impossível. O Rafael estava disparado na frente. E de repente, os números começaram a oscilar de um jeito estranho. Cai, sobe, como se alguém estivesse tentando ajustar algo ao vivo. A plateia não percebeu, porque estava no hype. Mas eu percebi. Eu trabalho com internet. Eu sei quando algo parece orgânico e quando parece manipulado. E eu vi o Rafael olhar para o telão e sorrir. De novo aquele sorriso de canto, de quem esperava exatamente aquilo. Aí eu quero que você me responda nos comentários, porque isso é muito sério. Você acha que programas assim são 100% honestos? Ou você acha que existe manipulação por trás? Comenta o que você acredita. E se você já viu algo estranho em algum programa, conta também. Porque o que aconteceu depois foi a prova viva de que alguém ali estava tentando controlar o final. O apresentador abriu o envelope final. E o vencedor da noite é Rafael! Explosão. Gritos. Aplausos. O favorito rico fez aquela cara de "Meu Deus, que injustiça!", mas abraçou para não parecer vilão. E o Rafael não comemorou. Ele ficou parado, olhou para a plateia, olhou para os jurados, olhou para o telão. Aí ele caminhou até o centro do palco e pegou o envelope do prêmio. E eu vi as mãos dele tremerem como se o papel pesasse 100 quilos. Ele abriu. E então,
Veio o momento que eu te mostrei lá no começo. Ele deu um passo para trás. Eu não quero o dinheiro. A plateia riu, achando que era humildade de campeão. Só que o Rafael continuou. Eu quero um prato de comida quente. Agora. E aí foi como se o teatro inteiro percebesse que estava dentro de outra história. Não a história do show. A história da vida real. O apresentador tentou consertar. Mas, Rafael, isso é um prêmio que muda a sua vida. E o Rafael respondeu. Minha vida já mudou várias vezes, para pior. Sem ninguém aplaudir. Aí ele virou para a mesa dos jurados e falou, olhando direto para o jurado pálido. Eu vim buscar o que vocês me tiraram. O teatro congelou. O jurado ficou branco como papel. A apresentadora tentou rir. Gente, que emoção, que história! Mas ninguém estava rindo. O Rafael continuou. Vocês gostam de história bonita? Então eu vou contar. Só que do meu jeito. Eu vi a produção se mexendo. Vi gente no ponto eletrônico em pânico. Só que era ao vivo. Não dava para apagar o que estava acontecendo. E aqui eu quero que você comente uma coisa. Se você estivesse naquele teatro, você aplaudiria? Ficaria com medo? Ou pediria para ele continuar falando? Eu quero muito saber sua reação, porque o que ele revelou em seguida dividiu o país. O Rafael respirou fundo e disse, eu já estive aqui antes. A plateia murmurou. Eu era jovem. Eu tinha casa. Eu tinha mãe. Eu tinha nome limpo. E eu cheguei até a semifinal desse mesmo programa. O apresentador arregalou o olho. O Rafael apontou para o jurado pálido. E foi ele que me chamou numa sala. O jurado tentou falar, mas não saiu. O Rafael continuou. Ele disse que eu tinha talento. Disse que eu podia vencer. Mas que eu precisava ajustar uma coisa. A plateia prendeu a respiração. Ele queria que eu assinasse um contrato que eu não entendia. Queria que eu virasse propriedade de alguém. E quando eu disse não, o Rafael parou. Engoliu seco. E foi aí que eu percebi que a dor dele não era só social. Era íntima. Era antiga. Quando eu disse não, no dia seguinte meu nome sumiu da lista. Meu vídeo sumiu. Minha apresentação não existiu. E alguém espalhou que eu era instável, que eu era problema, que eu era perigoso. Ele olhou para a plateia. Eu perdi trabalho, perdi lugar para morar, perdi gente que acreditava em mim. O jurado pálido estava com o rosto encharcado. E o Rafael falou a frase mais cruel de todas. Eu virei invisível com a assinatura de vocês. Eu achei que a história já estava no limite. Só que aí aconteceu algo que ninguém, nem eu, estava preparado. Uma mulher levantou no meio da plateia e gritou, mentira! Todo mundo virou. Ela estava tremendo. E então ela apontou para o Rafael e disse, ele é golpista! Ele faz isso para ganhar pena. O teatro virou um caos. A segurança começou a se aproximar. E o Rafael sorriu. Finalmente, a mulher travou. Ele disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Eu sabia que você vinha. A plateia ficou confusa. E eu fiquei mais ainda. A mulher tentou sair, mas a segurança bloqueou. Ela começou a chorar, dizendo que era injustiça. E então o Rafael soltou a bomba. Essa mulher trabalhava na fundação que ajuda moradores de rua. O telão atrás mostrava justamente o logo daquela fundação. Ele continuou. E sabe o que ela fez quando eu pedi ajuda anos atrás? Silêncio. Ela me filmou dormindo na calçada. Para a campanha. A plateia explodiu em murmúrios. Ela disse que ia me ajudar, mas o que ela queria era uma imagem triste para arrecadar doação. A mulher gritava, você tá doido? E o Rafael respondeu, doido é quem acha normal ganhar aplauso com a miséria dos outros. Eu senti um nó na garganta, porque aquilo não era só um desabafo. Era um sistema sendo exposto ao vivo. A apresentadora, desesperada, mandou trazer o prato de comida. Uma tigela simples, comida quente, vapor subindo. E quando colocaram na mão do Rafael, eu achei que ele ia comer ali mesmo. Mas ele não comeu. Ele segurou a tigela como se fosse uma prova. E disse, eu vou te contar por que eu pedi isso. O teatro inteiro ficou mudo. Teve uma noite, a pior noite, em que eu fiquei 3 dias sem comer. Ele respirou fundo
E a voz dele falhou, mas ele não se vitimizou. Ele só contou. Eu entrei num lugar achando que iam me dar comida. E me usaram como piada, me filmaram, riram. Eu saí de lá com a barriga doendo e com a certeza de que eu não era gente para eles. A plateia estava chorando. Só que aí ele soltou a parte que cortou como faca. E nessa mesma noite, eu vi alguém morrer na rua. Ele não entrou em detalhes horríveis. Ele não precisou. A forma como ele falou já foi suficiente para fazer o teatro inteiro sentir a gravidade. Eu segurei a mão daquela pessoa. E a última frase que ela disse foi: "Diz para alguém que eu existi." O Rafael olhou para todo mundo. Então hoje, eu tô dizendo. E aqui eu quero que você comente, porque isso é pesado e necessário. Qual foi a coisa mais injusta que você já viu alguém passar e ninguém fez nada? Comenta. Nem que seja uma frase. Porque às vezes a gente acha que é só mais um caso, até perceber que poderia ser qualquer um. O apresentador tentou encerrar desesperado. Rafael, ok, a gente entende sua mensagem, mas o prêmio? E o Rafael levantou o envelope do 1 milhão e disse: "Vocês querem que eu aceite isso aqui para virar final feliz?" Ele balançou a cabeça. "Mas eu não vim dar final feliz para vocês dormirem tranquilos." A plateia estava em choque. Os jurados em pânico. A produção tentando cortar para o comercial. E então ele revelou a última surpresa. A que mudou tudo. Ele apontou para o jurado pálido e disse: "Você lembra do contrato?" O jurado chorava. "Você lembra da noite em que você mandou me tirarem daqui?" O jurado assentiu sem força. O Rafael respirou fundo. "Eu procurei justiça. Eu procurei ajuda. Eu procurei alguém que me ouvisse. E ninguém ouviu. Porque eu era só mais um." Ele levantou a tigela de comida. "Eu pedi esse prato porque eu precisava mostrar uma coisa para o país." E então ele disse: "Eu já tenho o dinheiro. O teatro virou pedra. Eu tenho porque vocês me deram sem saber." A plateia começou a falar alto. Ele explicou: "Eu trabalhei anos coletando papel, lata, fazendo bico, dormindo em abrigo quando dava. E um dia eu encontrei uma mochila jogada, com documentos, com provas, com contratos." A produção travou. Era de alguém da fundação. E tinha tudo: números, repasses, campanhas, imagens e o que realmente acontecia por trás. A plateia começou a gritar. E o Rafael falou, olhando para a câmera, como se estivesse olhando direto para você: "Eu vendi aquela história? Não, eu entreguei para uma jornalista. E com isso, eu consegui algo muito mais importante do que 1 milhão. Silêncio absoluto." Ele apontou para o jurado pálido e disse: "Eu consegui fazer você vir aqui hoje. Eu consegui trazer todo mundo para o mesmo lugar. Eu consegui uma coisa que vocês nunca me deram: chance de falar." E aí veio a última frase, a que explica por que ele recusou o prêmio. "Se eu aceito o dinheiro, vocês transformam isso em entretenimento. Se eu recuso, vocês são obrigados a encarar." Ele pegou a tigela e finalmente deu uma colherada. Devagar, sem pressa, como quem assina uma verdade. E então ele disse: "Eu não quero que você me aplauda. Eu quero que você olhe para alguém na rua e reconheça que ali tem uma vida inteira." Eu fiquei parado, sem conseguir falar. Porque naquele instante, eu entendi. O maior prêmio daquela noite não era dinheiro, era dignidade. E agora eu vou falar diretamente com você, do meu canal, do meu coração, com tudo que essa história significa. Se essa história te atingiu em algum lugar aí dentro, se inscreve no canal agora para não perder as próximas histórias. Porque eu trago relatos que mexem, que incomodam, que fazem a gente acordar. Compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa, porque isso aqui não é só entretenimento, é lembrete. Deixa seu like para esse vídeo chegar em mais gente e essa mensagem não morrer na bolha. Comenta aqui embaixo uma coisa: o que você acha que muda de verdade a vida de alguém em situação de rua? Ajuda direta, políticas públicas, oportunidades ou mudança de olhar? Eu quero ler sua visão. E eu te peço algo ligado ao tema, bem prático. Na próxima vez que você passar por alguém na rua, tenta pelo menos olhar nos olhos e dizer boa noite. Depois volta aqui e me conta como você se sentiu. Sério, isso parece pequeno, mas muda o mundo de alguém. E muda a gente também.
E se você quer continuar nessa linha, eu tenho um próximo vídeo perfeito para você. Uma história ainda mais absurda sobre o dia em que um homem invisível entrou num lugar de gente poderosa e ninguém percebeu que ele já sabia o segredo de todos. Vai lá ver assim que terminar aqui. Obrigado por ficar comigo até o final, porque quem chega até o fim é quem realmente enxerga.